Livro do profeta Isaías, capítulo 9, para nós meditarmos na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A honra, a glória, o louvor e a adoração do Senhor dos Exércitos, amém? Hoje o mundo está comemorando uma data onde eles estão comemorando o nascimento de Jesus. Nós sabemos que o nosso Jesus, ele já nasceu, ele já cresceu, morreu, ressuscitou e está à destra do Todo-Poderoso. E aqui nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém, igreja? Quem abriu da glória a Deus? Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a verdade para que possamos ser libertos por ela. Nós vamos falar aqui de um menino que nasceu, de um menino que cumpriu uma missão, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E nós vamos mostrar aqui o menino Jesus e depois nós vamos ler o que ele é hoje para nós. Jesus, ele nasce todo dia nos nossos corações. Jesus, ele é a vida a qual nós respiramos, porque se não fosse ele, se não fosse o ar, o que seria de nós? E nós sabemos que foi um propósito, igreja. Nós sabemos que depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedecendo aquele mandamento, Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não é mais menino. Jesus não está mais naquela manjedoura. Jesus, ele ressuscitou e hoje ele está à destra do Pai. O Todo-Poderoso que se faz presente neste lugar. Quem crê da glória a Deus? Quem abriu em Isaías 9, da glória a Deus? Incline a sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração por mim e por você. Soberano e eterno Deus, neste momento, meu Pai, mais uma vez eu me coloco diante da Tua grandiosa presença. Senhor, eu invoco a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio que toda obra contrária, Senhor, às nossas vidas, a esta pregação, meu Pai, já está neutralizado, expulso e repreendido pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que tem poder. Senhor, eu creio que tem um anjo com a espada de fogo desembanhado na mão, na entrada e na saída da Tua casa, repreendendo todo o mal contra as nossas vidas. Humildemente eu me coloco na Tua presença, Senhor, que eu vinha diminuir e que o Senhor venha engrandecer através da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, que eu não venha falar nenhuma palavra minha, mas palavra que vem do Teu trono, Senhor, ao encontro de cada coração que está aqui nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém, igreja? Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Quem veio buscar a conquista da glória a Deus? Você não veio por acaso. Jesus se faz presente neste lugar. Ele habita em nossos corações. Como eu falei no começo, então eu vou repetir. Hoje, lá fora, no mundo, as tradições do mundo, né, estão comemorando o nascimento de Jesus. E eu me lembro que, na época, quando não conhecia a verdade, né, as pessoas deixavam para comer só depois da meia-noite. Tinha que estar com roupa nova, porque senão o galo ia beliscar. Não sei que arrumação é essa, né? Mas o galo beliscava e tudo mais. E quem não tinha condições de comprar a igreja? Uma roupa para poder vestir. A Bíblia diz que nós estamos livres. Jesus já nos libertou do império das trevas, nos transportando para a verdadeira luz. E a Bíblia diz, queridos, que hoje nós somos novas criaturas. As coisas velhas, elas passaram, tudo se fez novo. Então nós somos nova criatura. O fermento velho já saiu de nós. Ah, irmã Regiane, justamente você, não sei, né, mas eis-me aqui. Você pode estar pensando, mas a minha família está preparando uma ceia. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar de comer? É como o pastor já pregou aqui várias vezes. E nós vamos aqui só acrescentar mais um pouquinho, né? Coma, receba com ações de graça. Mas a Bíblia fala que nós já conhecemos a verdade. Hoje, quantas pessoas não estão também cultuando o menino Jesus? Quantas pessoas não estão lá com as suas árvores, com seus presentes?
Igreja, nós não somos mais aquele fermento velho. Nós somos massa nova. Hoje o Senhor nos libertou. Nós vamos ler aqui em Isaías a profecia ali do profeta acerca do menino que iria nascer. Jesus já nasceu. Jesus, ele já cumpriu um chamado aqui na terra, aonde ele pregou o evangelho, onde ele curou, libertou, aonde ele fez prodígios e maravilhas. A Bíblia fala que ele morreu naquela cruz por mim e por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vivo está à destra do Pai, advogando por cada um de nós. E eu fico imaginando, uma pessoa falou assim, olha, Natal e Ano Novo é o tempo que as pessoas vão se reconciliar, mas depois volta tudo normal. Só no Natal e no Ano Novo. Eu olhei e disse assim, rapaz, está inspirado demais, está revelado demais. Isso é triste? Lá no mundo é desse jeito, igreja. Eu me lembro que uma pessoa próxima de mim que nunca aceitou Jesus, próxima assim, né? É conhecido, mas não faz parte da família, ela falou, fulano, eu vou fazer a ceia na minha casa. Aquela pessoa que fez isso comigo, ela vai vir também. Mas como é Natal, né? Vamos receber ela aqui em casa. Depois a gente volta como era antigamente. Nós não somos mais massa velha, nós somos massa nova. Jesus, ele tem que nascer na nossa vida todos os dias. Jesus, ele habita na nossa vida. A Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida, igreja. Nós vamos ler aqui o propósito, o nascimento do reino do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Já está falando, príncipe da paz. É para nós vivermos em paz com todos, principalmente com aqueles que nos perseguem. E quando eu olhei aquela pessoa dizendo assim, olha, é Natal, né? Vou recebê-la na minha casa porque é Natal. Mas depois volta tudo normal. E Jesus fica vendo aquilo. Viver de hipocrisia, nós não somos mais o fermento levado, nós somos massa nova. Porque Jesus habita em nossos corações. Eu vou ler aqui a passagem que Deus colocou no meu coração, aonde nós vamos ler. Vocês vão ler junto comigo, falando acerca do nascimento do reino do príncipe da paz. Se não fosse Jesus Cristo, o que seria de nós, igreja? Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o que seria de mim e de você? Nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que comemorar o nascimento de Jesus todos os dias, com as nossas novas obras, vivendo em novidade de dia, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de nós. É isso o nascimento de Jesus na minha e na sua vida. Não é só hoje, é o mais interessante, que dizem que Jesus nasce no dia 25 de dezembro, mas sempre comemora no dia 24, na véspera. Mas quando é o nosso aniversário, ninguém pode desejar feliz aniversário um dia antes, porque isso faz mal. Não, isso aí é jogar praga. A pessoa desejar feliz aniversário antes do dia. Então eles se embriagam, eles se reconciliam, mas depois voltam à mesma vida, à mesma hipocrisia. E Jesus, ele nos chamou para nós vivermos em novidade de vida. Se na sua família estão fazendo uma ceia, irmão, não tem problema. Você veio buscar o alimento necessário. Depois você pode ir lá, pegar um pratinho de comida, né? Aquele pratinho de trabalhador, recebe com ações de graça e glorifica o Senhor. Mas aí a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade e fazemos isso, nós somos conscientes do que nós estamos fazendo, desagradando a Deus. E nessa noite o Senhor, ele quer tratar comigo e com você, igreja. Porque Ele nos escolheu. Nós somos a noiva amada do Todo-Poderoso. Jesus, ele nasceu com certeza. Se não fosse pela vida de Jesus, se não fosse ali, ele cumprir aquele chamado, nós já estaríamos todos no inferno. Mas a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala que o Senhor já nos libertou. Hoje nós não somos mais escravos nem da lei, nem do pecado, porque o Senhor nos libertou
do império das trevas, nos transportando para a verdadeira luz, um novo caminho, um novo nascimento, um novo chamado para as nossas vidas. E a Bíblia diz aqui, Isaías, capítulo 9, aquele Isaías que teve a visão, dos serafins, e Deus perguntou, quem há de ir por nós? E Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia fala que Deus deu essa visão, conhecido como profeta messiânico, que profetizou acerca do Messias. No capítulo 9, versículo 1 diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aonde foi que Jesus nasceu? A gente sabe que Jesus nasceu em Belém, da Galileia de Belém. E a Bíblia fala o quê? Que a terra ela estava aflita. Deus, ele tentou fazer aliança com muitos homens, depois ali da desobediência de Adão e Eva. Mas nenhuma aliança foi completa, nenhuma aliança foi verdadeira. A terra ela estava aflita. Era olho por olho, dente por dente. Então Deus ele enviou Jesus para destruir a lei, irmã Regiane, de maneira nenhuma, para ampliar esta lei. Jesus ele veio, como a Bíblia fala, nasceu de uma virgem, Maria. A Bíblia fala que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele começou a ter o entendimento, ele começou a cumprir a sua missão. Começou a pregar o Evangelho. Começou a pregar as boas novas do Todo-Poderoso. A Bíblia fala que a terra estava aflita, obscura, o que é isso? A maldade, as trevas, a desunião. E a Bíblia fala que Deus enviou Jesus. Vamos ler aqui no versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. Quem é esta luz? Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. E aos que viviam na região da sombra da morte. Queridos, amados, na lei era olho por olho, dente por dente. Viviam na sombra da morte. Estava ali preso. Jesus ele veio para libertar. A Bíblia fala que depois que Jesus ele morreu, o inferno fez festa, achando que havia, o diabo pensando assim, eu venci o Filho do Altíssimo. Enquanto ele estava lá, com as capetadas lá, festejando, a Bíblia fala que Jesus ele foi no ventre da terra, ao terceiro dia, e tomou a chave das mãos do diabo. E a Bíblia diz que Deus levou cativo ao cativeiro. As almas que estavam em trevas, na sombra da morte, Jesus libertou. Assim como Ele libertou a minha vida e a sua vida, igreja. E a Bíblia diz aqui no versículo 2, vou repetir para você. O povo que andava em trevas, outrora era nós, se conhecer a verdade, viu grande luz, Jesus Cristo apareceu em nossas vidas. E ao que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo. Por que tem multiplicado este povo, irmã Regiane? Porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos por ela. E quando nós somos libertos por Jesus, nós temos vontade e sede de estar anunciando as boas novas. E a palavra de Deus, querido, é a semente que ela é plantada. Ela morre, mas ela cresce em nossas vidas. E dessa semente cresce uma árvore. E dessa árvore vem frutos. E dos frutos vem mais semente. E essas sementes elas vão caindo na terra, vão crescendo e vão dando frutos. Por isso que a Bíblia fala que o povo que estava em trevas, na obscuridade, encontrou a luz. E este povo começou a crescer. No versículo 3 diz: tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. A Bíblia fala que no começo da igreja primitiva, a igreja vivia em união, em comunhão.
a palavra de Deus era pregada, a igreja ia crescendo, o povo de Deus ia se multiplicando. A luz que resplandece. Querido, não tem como a luz não resplandecer nas trevas. Não tem como. Sabe por quê? Porque Jesus é a luz, é o sol, é o que brilha, é o que dá vida. Ele brilha em mim e em você. Por mais que você queira fugir, não tem como mais fugir, igreja. É como o pastor uma vez pregou e eu vou aqui reforçar. O mundo não aceita mais nós lá fazendo as coisas lá, não. Não aceita, não. Nós às vezes nos iludimos, mas o mundo não aceita mais. Vão logo dizer assim: e tu não é crente, não? Tu não aceitou Jesus, não? O mundo não aceita mais, não. Sabe por quê? Por mais fraco que seja o cristão, a luz brilha em nós. O diabo, ele conhece de longe. Por mais que queiram esconder a candeia não deixa de brilhar, não. Mesmo lá escondidinha, a luz brilha. Porque Jesus é a luz do mundo. Nós vivíamos em trevas. Nós vivíamos na sombra da morte. Mas a Bíblia fala que Jesus nos libertou, nos resgatou. E este povo, ele tem se multiplicado. E esse povo tem se alegrado. Os pastores, na época, que estavam ali pastoreando as ovelhas, quando viu a luz, né? Porque no Natal, se fosse aqui dar o estudo, a gente ia fazer uma vigília, né? Mas tudo bem. A luz, a estrela estava ali indicando aonde ia nascer o Messias. Os pastores se alegravam porque viviam debaixo de jugo, viviam na lei, viviam sem esperança, sem expectativa de vida. Quando a luz indicou aonde estava o menino, ali eles se alegraram, porque sabiam que estava nascendo um novo rei. E esse reino não é só aqui terreno, não. É principalmente no reino espiritual. E a Bíblia fala que começou a se cumprir o propósito de Deus para esta humanidade. Salvar os perdidos. Salvar eu e você. Que se não fosse o amor de Deus, imagine aí aonde você estaria neste momento. E a Bíblia fala que a luz, ela brilhou. Que a luz, ela resplandeceu. Hoje lá eles podem estar festejando a festa do menino chamado Jesus. Hoje nós estamos festejando o Rei Jesus Cristo, que de menino ele cresceu, ele ressuscitou e ali Pilatos colocou em cima da cruz uma placa aonde estava dizendo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É este Jesus a qual nós seguimos. No versículo 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Jesus quebrou este jugo que pesava sobre nós. Irmã Regiane, sabe por quê? Porque se fosse pela lei, tinha pessoas que estariam tristes por não ter condições de comprar uma roupa, estaria triste por não ter condições de comprar um peru e colocar em cima de uma mesa. Era um jugo. E o Senhor já nos libertou, igreja. Por que Deus está tratando acerca disso comigo e com você? Porque a Bíblia fala que nós somos nova criatura. Nós podemos comer o peru no dia 23, no dia 24, no dia 25, no ano todo. Eu vi uma pessoa muito empolgada fazendo uma árvore de Natal. Eu olhei para ela e falei assim: por que não o ano todo? Deixa para enfeitar só no dia 24. Ou só um mês antes. Por que não o ano todo? Se reconciliar só no dia 24, por que não todos os dias nos reconciliarmos com o nosso próximo? Nós vamos nos reunir aqui só no dia 24, por que não? Quando tiver tempo para poder reunir toda a igreja. Tem pessoas que dizem assim: não, às vezes só reúne a família quando é em morte ou quando tem acontecido alguma coisa. Por que não todos os dias, igreja? Jesus, ele já nasceu no meu coração e no seu coração. E nós precisamos pregar Jesus, não o menino Jesus, mas o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. E a Bíblia fala aqui no versículo 4, Isaías. Depois você que está aí me assistindo pelas redes sociais, eu vi pessoas postando no Facebook falando, né, sobre os símbolos, sobre a árvore de Natal, sobre o Natal.
Mas isso, igreja, já vem anos e anos que o nosso pastor ele vem pregando. Já vem anos e anos que o nosso pastor ele pregou na rádio Luar do Sertão, na Cauípe, quando tivemos oportunidade. Já anos e anos que o pastor vem pregando sobre a festa do Natal. Porque quando tiver condições, convoca toda a família. Vamos nos reunir, vamos nos regozijar. O que adianta? Deus não vai se agradar com isso, não. Eu maltratar o meu próximo 360 dias, 5 dias, aí um dia eu vou estar me reconciliando. Deus não vai se agradar com isso, não. Aí, irmã Regiane, lá em casa já tem lá uma mesa lá preparada. Pois faz uma quentinha e eu vou estar aqui para receber. Não se preocupe não, que se você tiver feito, faça aí uma quentinha que eu... O pastor também vai... O pastor vai comer também? O pastor vai e te divide com a quentinha. Não se preocupe não. Mas que isso não seja só hoje, igreja. Ai, irmã Regiane, poxa vida, a irmã está falando isso comigo. Querido, o apóstolo Paulo fala, né? Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Mas se lá estão fazendo na minha casa, lá estão fazendo lá. Eu falei, manhinha, papito, até 5h30 eu estou aqui. Depois de 5h30, vou buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor. Mas eles não conhecem a verdade. Se conhecem, estão afastados a ele de Deus. Mas o que? A Bíblia fala sobre acerca da consciência. Me convidaram, irmã Regiane, o que é que eu faço? Como o pastor acabou de dizer, vá lá, receba a comida com ação de graça. Vá lá, consagra ao Senhor e coma. Se puder fazer uma quentinha, pode mandar para mim, tem um link que eu vou buscar, não tem problema nenhum. Mas nós não temos que focar só nisso. Nós temos que focar no reino de Deus. Porque Jesus ele diz, aqui no versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Jesus quebrou este jugo, igreja. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos midianitas. Porque toda brota com quem anda o guerreiro no tumulto da batalha. E toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, Jesus Cristo. Um filho se nos deu. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 6 diz assim, porque um menino nos nasceu. Jesus ele nasceu de uma virgem chamada Maria, concebida pelo Espírito Santo de Deus. Um filho se nos deu. Imagine aí Deus enviar o filho, o único filho dele. Imagine aí a Raquel ter um Felipe e dizer assim, não, eu vou sacrificar o Felipe para salvar esta humanidade. Imagine aí, igreja. E a Bíblia fala que Deus ele sacrificou o filho dele por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma segunda chance de termos a reconciliação com Deus, porque havia sido quebrado quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Porque a Bíblia fala que lá no Jardim do Éden, todo dia, ao pôr do sol, Deus vinha falar com Adão e Eva. Imagine aí o privilégio daquele casal, igreja. Depois disso, o homem não teve mais acesso a Deus. Deus levantou profetas, sacerdotes, reis. Eram essas 3 classes que tinham o Espírito Santo de Deus. Mas o restante da humanidade tinha? Tinha não, igreja. E a Bíblia fala que hoje nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, o que é isso? O seu povo. E venham paz sem fim. A paz de Cristo. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Continua
fazendo. O zelo de Deus para comigo e você, igreja. Nós sabemos que Jesus ali nasceu. Nós sabemos que Jesus, aos 12 anos, estava na sinagoga ensinando. Pessoas ficavam admiradíssimas pela sabedoria que Jesus tinha. A Bíblia fala que com 30 anos Jesus ele desceu as águas lá no Rio Jordão, foi batizado. Com 3 anos de ministério, Jesus curou, batizou, ressuscitou mortos. Jesus ele fez milagres, prodígios, continua fazendo. Com 33 anos ele foi crucificado. A Bíblia fala que Jesus ele levou sobre ele naquela cruz os meus pecados e os seus pecados. A Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Hoje eu quero falar com você, igreja, de um menino que ele nasceu, cresceu, mas nós vamos ler quem ele é hoje para mim e para você. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5. É esse Jesus que nós servimos, o qual ali deu a João a visão das coisas que já aconteceram, das coisas que estão acontecendo e das coisas que ainda vai acontecer. Esse Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Os olhos chama de fogo, seus cabelos brancos como a neve, seus pés reluzentes, brilhando ali como o sol. É esse menino que nós vamos falar. Menino Jesus, mas olha quem é ele hoje, igreja. Por isso que hoje nós não precisamos de estar comemorando com o mundo o nascimento de Jesus, porque ele não é mais criança. Quem é ele, irmã Regiane? É o Cordeiro de Deus. Quem é ele, irmã Regiane? É o Senhor dos Senhores. Quem é ele, irmã Regiane? É o príncipe da paz, o primeiro, o meio e o fim. É o verbo da vida. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que João, o apóstolo do amor, Deus deu a revelação do Apocalipse. João ele não entendia, ele vendo as coisas que iriam acontecer, e ele perguntou ao anjo quem poderia abrir os selos, quem poderia salvar a humanidade. E o anjo disse: olha, está vendo ali no trono? É ele que tem todo esse poder. É ele que tem poder para curar a nossa alma, curar o nosso corpo. É ele que tem poder, igreja, para salvar a nossa família. O que a Bíblia diz aqui no versículo, capítulo 5, Apocalipse, versículo 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo, aquele menino que nasceu na manjedoura, rodeado de animais, irmã Regiane. Já foi pregado aqui várias vezes. Quando a Bíblia fala estalagem, tem pessoas que pensam que era lá um monte de animais com matos. Naquela época, a estalagem é como se fosse hoje aquelas dispensas que você coloca ali, as coisas que não estão muito usando, bota ali, deixa lá, dentro da dispensa. E a Bíblia fala que eles estavam numa estalagem. Aí hoje botam uma vaca, botam ali um monte de animal, Jesus ali dentro de uma manjedoura, cheio de capim. Misericórdia. Também não era daquele jeito não, igreja. A Bíblia fala que o leão da tribo de Judá, João ficou ali chorando, imaginando quem poderia abrir aquele livro. E um dos anciões disse: não chores, porque é digno de abrir. Quem, irmã Regiane? Vamos ler novamente aqui no versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse:
Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos